Então a gente quer chamar a Raíssa Satie Tanaka. Palmas. E a próxima é a Rosália Reiko Mizukami. Bom, aproveitando, já vou ficar por aqui, porque Kaitsan pediu para falar um pouquinho sobre o significado da missa que a gente acabou de realizar aos antepassados, né? Então, boa tarde a todos, primeiramente. Num tempo bom e num feriado prolongado como esse, né? Todos estão aqui presentes, então, para prestigiar a nossa missa mensal de março e também para reverenciar os altares dos antepassados através dessa missa. Fato que Deus Parens, Oyasama e nossos antepassados devem estar muito contentes com isso, pela profunda dedicação de todos, né? Deixando os afazeres pessoais, né? Num feriadão tão extenso como esse, e estando aqui, então, agradecendo a Deus e reverenciando aos antepassados. Vou pedir alguns minutos de atenção, que eu vou contar um pouquinho do significado dessa missa. Bom, essa missa, tradicionalmente, na Tenikyo, ela é realizada sempre nos meses de março e setembro, né? No mundo inteiro, desde a sede missionária no Japão, Dodiba, na sede missionária do Brasil, Dendocho, e também todas as igrejas filiadas, né? E por que a gente faz isso, né? A gente faz isso a cada semestre, e o maior objetivo é relembrar nossos antepassados, né? E louvar pelos méritos. A gente sabe que, por exemplo, no caso do Brasil, a Tenikyo existe aqui por um grande esforço dos nossos descendentes, né, que vieram do Japão, migraram para cá. Naquela época, você não tinha avião que chegasse aqui em 24 horas, né? Era uma aventura mesmo, né? Viajar do Japão para cá, levando mais de meses, né, no navio, sem falar um A em português, chegando num Porto de Santo e sendo, né, cada um sendo enviado para uma das fazendas do interior por conta do café, né? E nessa leva de imigrantes, então, também a sede da Igreja do Japão decidiu mandar também missionários para o Brasil para começar o trabalho de missionamento da Tenikyo no Brasil. Então, no nosso caso, né, como o Kaitsan leu no Norito, na dedicatória aqui, logo no início da missa, ele falou, né, que ele estava agradecido aos fundadores dessa igreja. De fato, naquela época não era nada fácil, né? Era uma dedicação muito intensa, né, dos nossos antepassados, fundadores da igreja, para que essa igreja tivesse o porte que ela tem hoje, tá? Então, um dos objetivos é isso, você agradecer, reconhecer que nós estamos todos usufruindo dessa igreja, graças ao trabalho incessante, né, dos nossos antepassados, fundadores dessa igreja. E também a gente agradece a nossa posição atual, né? O fato de você existir hoje e estar aqui em função do trabalho de seus antepassados. Agora, esquecendo os antepassados, vamos falar do antepassado de uma forma geral, né? As gerações existem em função do retornamento e nascimento, Então, o fato de eu estar aqui presente nesse lugar é porque um dia o meu avô materno resolveu vir do Japão para cá, por isso que eu estou aqui, senão eu teria nascido em outro lugar. E assim acontece com os meus avós maternos, né, que também vieram do Japão e vieram para cá. E então, cada caso é um caso, cada um tem uma sua história, e se vocês fecharem o olho e pensarem agora, por que eu estou aqui agora?
com certeza vocês chegarão aos seus antepassados. Então, isso é uma forma também da gente recordar e agradecer, né, pela condição que a gente está vivendo hoje. Há muitas religiões que fazem essas missas de culto aos antepassados, né? Muitas, né? Mas a Tenrikyo se diferencia num ponto, né? Por exemplo, ano passado eu fui na missa de um primo meu, também de retornamento, mas num templo budista, né? E eu prestei atenção no que o monge lá ele explicou, né? Sobre o significado da missa que eles realizam. Então, assim, tem muita coisa em comum. O significado, de fato, é agradecer, né? Reconhecer, homenagear o ente passado, né? Mas ele falou assim, e essa missa você tem que repetir periodicamente, aos 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, né? Aí eu pensei, nossa senhora, tanto tempo assim. Aí uma hora ele falou, é claro que quase ninguém mais realiza uma missa de antepassados de 50 anos ou 100 anos, porque já mudou tanta geração que aquele antepassado meio que cai no esquecimento. Então, o monge budista reforçou, então, para não cair no esquecimento, vocês têm que se dedicar aos seus antepassados e realizar a missa dos 50 anos, 100 anos, 200 anos, né? Aí é um ponto que se diferencia da Tenrikyo, né? É um grande ponto que muda. Porque nós acreditamos que a alma, ela é sempre viva, mas que uma hora ela retorna no nosso convívio. Tanto é que na Tenrikyo não existe a palavra morte, né? A palavra morte ela é substituída por denaoshi. Denaoshi, em uma tradução em português, seria retornamento. Retornar, começando tudo a partir do zero. Então, na Tenrikyo, a gente também faz missas periódicas, né, de um ente querido nosso que faleceu, de 50 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, e vai até 50 anos. Na Tenrikyo vai até 50 anos. Porque acredita-se, né, e foi nos ensinado, que até os 50 anos, a alma que está assentada nos altares, ela já retornou, né? Então a gente já teve até palestras de senseis que vieram no Nihon aqui, né? Eu me recordo claramente porque eu fiz a tradução para ele, né? E até confirmei para ele se eu não estava entendendo errado, né? Mas sensei, o senhor está falando que o senhor é o bisavô, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo, né? Nós acreditamos piamente em retornamento e reencarnação, que eu sou a reencarnação do meu avô, meu bisavô, ele falou. Meu bisavô não teve a oportunidade de estudar, então eu agora tive toda a oportunidade de estudar e fez até doutorado nos Estados Unidos. É um sensei que veio aqui há uns 3, 4 anos atrás e fez essa palestra aqui em cima, né? Nem sei se todos estavam. Mas ele acreditava piamente. Aí que eu pensei, nossa, né, o negócio é para valer mesmo, né? E por aí vai. Também, muito no passado, a palavra morte, assim, em toda a civilização, história da civilização, a palavra morte sempre foi entendida como um fenômeno assim assustador, né? Não é verdade? Quando você fala em morte, não é um assunto agradável, não é um assunto que você fala muito abertamente, porque é uma coisa muito desconhecida para muita gente, né? Então ele é assustador, ele acha que é o fim de tudo, né? E pessoalmente eu vou contar uma história minha. Desde pequeno eu também tive muito medo disso. Na verdade não é medo de morrer, mas eu sempre tive medo de ver gente morta, gente. Nossa, eu morria de pavor, né? Uma vez estava voltando da escola, eu vi uma pessoa atropelada na rua lá, toda, né, morta lá. Nossa, eu não dormi por semanas, eu passei muito mal. Então eu fiquei muito impressionado com esse tipo de coisa, né? E por aí vai. Então, quando eu era pequeno, eu não gostava muito de ir em velórios, né, em enterros, porque o fato de ver, né, o caixão, a pessoa lá toda branca, né, dura, né, me apavorava, me assustava. Até hoje ainda me assusta, né? Mas hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente. E aí, o que o Oyasama ensinou, né? O Oyasama ensinou que a morte nada mais é do que você trocar uma roupa velha por uma nova, né?
como eu falei no início, né? A alma é eterna, né? Na Tenrikyo ela nunca acaba. Então você simplesmente chega uma hora que acaba aquele corpo, né? Se desgasta, você fica velhinho, uma hora você tem que devolver, né? E aí você troca de roupa e nasce, né? Então todo bebê com certeza é a reencarnação de alguém que já viveu no passado. E assim, então vem na Tenrikyo aquele conceito de Innen, né? Então a pessoa que semeou coisas boas, né? Retornou e nasceu de novo, ela provavelmente vai nascer numa família boa, porque ela vai, né, colher as coisas boas que ela semeou, né? Ao contrário, a pessoa que acumulou muita poeira durante a vida, conforme os nossos ensinamentos, e hoje ela tem uma vida boa, depois que ela retornar, pode ser que ela seja rebaixada, pode ser que quando ela retorne numa família mais humilde, ela vai penar um pouquinho para atingir aquele outro estágio. Então é isso que o Oyasama nos ensina, né? Tudo que a gente planta hoje, tudo que a gente faz hoje, com certeza ela vai refletir no nosso renascimento, tá? De fato, essa questão de morte, outro dia, eu tanto não gosto de falar muito nesse assunto, que outro dia eu estava comentando com a minha família, né, com a minha esposa, com a minha filha, né? Falei, por que tudo quanto é coisa de morte cai na minha mão, né? E aí eu fiquei pensando, né? Comecei a fazer uma lista das coisas que me levaram a ter mais contatos com os nossos antepassados já falecidos, já que retornaram, né? Então, muito tempo atrás, acho que foi em 2001, tinha um sensei aqui, muito dedicado, chamado Saito Sensei. Alguns não conhecem, mas muitos com certeza devem conhecer o Saito Sensei. O Saito Sensei era uma pessoa assim, extremamente organizada. Ele era organizado, ele fazia ata diária do Kyokai, tudo que ocorria no Kyokai ele tinha escrito. Ele tinha um livro, toda a parte financeira do Kyokai, ele era tipo um contador, só que escrevia tudo em japonês. Mas todas as entradas, despesas de feira, ele registrava e tinha um livro. Ele fazia isso tudo sozinho, ele fazia como uma atividade dele dentro da igreja. E entre esses pertences tinha um livro preto de livro das pessoas falecidas, com a data de falecimento, a idade, e era isso, né? E tinha um nome completo, a data do denaushi dele, né, do retornamento, e a idade. E aí o Saito Sensei é que fazia, todo mês ele varria essa lista de mais de 100 nomes e falava assim, opa, mês que vem tem 10 anos da família tal, outro mês tem mais 30 anos da família Y, né? E aí o Kaitsan, quando pegou isso, ele falou, me ajuda aqui, né? Essa lista aqui é muito grande, bota isso no computador, faz o computador, né, fazer um calendário, né? Então peguei a lista, transcrevi tudo no computador, e hoje eu tenho, se vocês separarem no corredor lá onde tem os avisos, sempre tem o calendário de missas do ano seguinte, né? Porque pelo computador é só você informar o ano, apertar um botão e sai tudo, né? Então ele já calcula missas de 50 dias, 1 ano, 5 anos, 20 anos, 30 anos, até 50 anos. E aí o computador também aprendeu que após isso não tem mais missa, porque a pessoa já reencarnou. Então, esse foi o primeiro motivo onde eu entrei em bastante contato com o nome das pessoas que retornaram aqui do Piratininga. A segunda coisa é que também de um tempo para cá o Kaitsan começou que eu ajudo a organizar a escalação da missa dos antepassados. Então já faz tempo que eu faço essa lista, né? Esse mês a gente teve a sorte de publicar no jornal, no Pira News, então mês passado todos já sabiam, né, que atividade que cada um teria que fazer hoje, né? Então é mais uma coisa que exige assim você escolher as pessoas certas, né? Quem vai representar tal departamento. Naturalmente eu não faço isso sozinho. Depois que eu faço o valido com o Kaitsan aprova e a gente publica, né? Então esse foi o segundo contato, que é ajudar na organização dessas missas de março e setembro dos antepassados. A terceira coisa é que o Kaitsan, sempre sozinho, ele fazia as missas de enterro, de velório, missas de 1 ano, na casa das famílias.
E ele sempre precisava de ajudante, né? Então, o Manão, o Celso, nós começamos a ajudar o Caetano Sussá nessa atividade também. O Sérgio já era uma pessoa mais independente, o Sérgio já fazia missa sozinho, né? Ele já ia na casa de quem não tinha, ele já tocava sozinho. Então o Sérgio foi uma pessoa que me ajudou também, e ele me indicou o manual de dedicatórias, lá tem, né, as dedicatórias para cada tipo de missa, né, de 10 anos, de 20 anos, e aí eu comecei a aprender também. Então mais um contato, né, com os nossos antepassados. Também na minha família, principalmente na família da minha esposa, né, que é grande, né, toda vez que morre alguém, quem vai fazer toda a papelada, da entrada no funeral, faz a documentação, atestado de óbito, encomenda caixão, sou eu, né? E aí, ultimamente andou morrendo muita gente da nossa família, né? Morreu o meu cunhado, que é o irmão da minha esposa, na sequência depois morreu a minha mãe, depois na sequência morreu o meu cunhado, né? Aí numa dessas vezes eu fui lá na funerária. Eu quero fazer um funeral. Tá, você trouxe todo o documento do falecido? Trouxe. Seu CPF, ele digitou no computador. Ô, seu Luiz, vejo que o senhor é um cliente VIP nosso, né? Falei, nossa, gente, a coisa que eu menos esperava é ser VIP de uma funerária, né, gente? Eu podia ser VIP de uma companhia aérea, de um banco, da Gema Turismo, mas não, né? O cara falou, nossa, o senhor é VIP, hein? Vamos te dar um atendimento rápido aí, não sei o que lá, né? E assim por diante. Então essa foi a quarta coisa que eu caí numa situação em que tinha que me dedicar, né, a alguém que retornou. E também, a última coisa, e aí que foi o gatilho para eu repensar por que isso estava acontecendo na minha vida, né? Não sei se todos sabem, meu pai retornou ano passado, em fevereiro, né? Aí logo depois que retornou, a gente fez a missa de 50 dias, tudo mais, eu fui arrumar o apartamento dele, tirar as coisas dele, não sei o quê. Eu achei uma agenda, né, dele. Tinha agenda de um monte de telefone de pessoas do Kyōkai, dos parentes dele, e tinha um telefone de um cara lá do cemitério de São Paulo. Eu falei, nossa, o que é isso, né? E junto com o telefone tinha uns recibos. Eu falei, nossa, o que é isso, né? O que o Dichan, né, a gente chama meu pai de Dichan, o que o Dichan fazia lá no cemitério, né? Aí eu liguei para esse número lá, atendeu o cara do cemitério e falou, o seu Alberto há anos ele mantém o túmulo da família de vocês, né? Eu falei, mas mantém como? Não, existe uma taxa de manutenção, jardinagem, né? E ele que pagava aqui, né? Aí o jardineiro falou assim, parece que ele pagava e dividia entre as famílias, só que eu não sabia de nada disso, eu descobri, né? Aí eu liguei para o meu primo mais velho, né, do irmão mais velho do meu pai, e ele falou, de fato, né? Seu pai sempre foi prestativo, ele que mantinha esse túmulo, onde está a família aqui no Chita, né? E não sei o que. Tá bom, então, Múcia, você não quer ficar, né? Fica com você, então, que a gente continua. Pensando bem, você não pode ficar, já que você foi lá e conversou com o cara, né? Aí é o tipo da coisa que eu falei, nossa senhora, cuidado, né? Manutenção do cemitério, não sei o que lá. Falei para ele, tá bom, vai, então eu vou pagar esse ano e vou dividir com vocês, né? Aí aconteceu o seguinte, o jardineiro ligou para mim, né, porque ele esses outros já tinham contado, seu Luiz, roubaram aqui o portão de bronze de um monte de túmulo, inclusive da sua família, vem ver rapidinho, né, porque já dá para ver caixão, né, não sei o que. Eu fui lá ver, não sei o que, encomendei uma nova portinha de pedra, não sei o que. Liguei de novo para esse Múcia e os primos que colaboravam e todo mundo topou também rachar, né? Aí eu falei, por isso que aí eu comentei com a esposa, nossa, mas por que tudo que é assunto relacionado a Denaust vem para mim, né? Cai assim, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, cai sob a minha responsabilidade. E aí, até passei um momento assim com insônia, encafifado com isso, né? Por que isso estava me chamando? Será que a morte está me chamando, né? Eu até pensei nisso, né? Falei, sai para lá, né? Mas aí eu pensei, lendo os materiais de ensinamento de Oyasama, eu aprendi o seguinte, né? Como Oyasama nos ensinou, a alma é eterna. Então a gente, só porque a pessoa devolveu o corpo, não significa que ela deixou de existir no nosso meio, né? Em todas as dedicatórias a gente fala assim, a alma consagrada nesse altar. Então eles estão vivendo aqui, eles estão aqui. Kaitsu-san, inclusive, recebe várias mensagens
né, dos antepassados. Então, em casa também eu tenho um Kami-san, eu tenho um altar de antepassados, então eu passei a cuidar melhor desse altar, porque como se a pessoa estivesse viva mesmo. Então, na hora de fazer o sonai, eu procuro colocar as coisas que meus pais gostavam, minha avó gostavam, porque agora eu acredito mesmo que eles simplesmente devolveram o corpo, né, mas eles estão aí conosco, esperando o retornamento. Pode ser que talvez alguém deles já não esteja mais lá, pode ser que já tenha renascido em alguém, mas estão lá. Então, qual foi a minha reflexão, né? Que na verdade eu sempre fui uma pessoa um pouquinho distante, então talvez eu não tenha ajudado muito essas pessoas enquanto em vida. Então eu acho que é uma forma do Kami-san falar assim: Kyoshi, você se dedicou muito ao seu trabalho, sua família, não sei o que lá, mas não se dedicou tanto às pessoas, né? Dando carinho e amor às pessoas. Então talvez seja uma forma que Kami-san está me dando de poder retribuir para essas pessoas que já foram, né? Mas que estão vivas no altar de antepassados, uma forma de dar conforto, facilitar alguma coisa, ajudar na preparação da missa, fazer aquelas missas, né, na residência das famílias que estão precisando, ajudar o Kaitsu-san nos enterros, né? Então, eu cheguei à conclusão que Deus Pai manda um recado para que eu ajude, então, mais nesse sentido. Tá? Muito obrigado.